Olá, boa tarde, bom dia a todos. Neuropsicólogo Eric Marangoni, iniciando mais uma live, falando aí sobre dependência química e as suas consequências. Hoje, especificamente, irei bater um papo com o neuropsicólogo Bob, bem conhecido aí na área já de dependência química também. É só aguardar aqui ele chegar para entrar aqui e a gente já começar a bater o papo. Nós vamos, posteriormente vai ficar gravado esse vídeo, tanto aqui na minha página do Instagram, como posteriormente eu jogo ele lá para a página, né, e para o canal do YouTube também. Tô vendo que o Bob já está por aqui. Ô Bob, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu chamar você aqui. Você precisa me pedir para entrar no vídeo, e aí eu já te autorizo aqui. A gente já inicia o bate-papo. Sabe aí apertar o botãozinho de solicitar aí para participar. Deixa eu ver se eu tenho como inserir você aqui. Aqui. Agora acho que vai. Aí, garoto. Fala, Bob. Oh, saiu. Fazer vídeo ao vivo tem disso, né? Quando é só gravado, é bom que dá para te voltar atrás aqui. Pera aí, vou te convidar de novo. Aí, garoto. Estava invertido aqui. E aí? Boa tarde, tudo bem? Beleza, Bob? Tá me ouvindo bem aí? Eu acho que o meu fone que tá ruim aqui, deixa eu só... Esse... E aí? Eu vou ouvir sem fone. Vamos ver se dá certo aqui. Vou dar uma melhoradinha aqui. Agora tá bem melhor, né? Legal. Boa tarde, E aí, tudo bem? Na paz? Na paz. Na correria, né? É bom, né? Correria é bom, sinal que tá ajudando bastante. Verdade. Estamos na correria aqui, cuidando e tratando, né? Pois é. Legal. Ô, Bob, hoje você viu aí que eu tinha comentado contigo já, né? De falar um pouco sobre tipos de tratamento. E algumas pessoas me perguntaram algumas coisas, eu fui anotando algumas perguntas aí que fizeram, né? Mas antes eu vou pedir para você se apresentar, deixar aí gravadinho quem é você, o que você faz, o que você quer da vida. Tá. Bom, o pessoal me conhece bastante como Bob, né? Mas meu nome é Fábio, eu sou psicólogo, agora também pós-graduado em neuropsicologia. Estou atuando aí na dependência química desde 2010, né? Especialmente no âmbito de tratamento em comunidades terapêuticas, né? Foi onde onde eu tenho um maior... eu acho que eu tenho um afeto maior nesse ambiente, falar a verdade. Eu gosto muito, né, do ambiente, apesar de a gente sofrer vários preconceitos, que às vezes não entendem o que é uma comunidade terapêutica, ou a forma que entendem, o que já ouviram falar, até mesmo de colegas profissionais, né, colegas nossos da área, mas é um lugar que eu gosto muito, né?
E atualmente sou psicólogo clínico também, né? Atendo particular, mas também trabalho numa comunidade terapêutica, a Recomece, onde estou aqui agora. Também me pós-graduei em saúde pública, né? E é uma temática importante para nós que atua dentro dessa questão de dependência química, saúde mental, também entender de que forma, no viés da saúde pública, né, a gente está lidando com um problema muito mais amplo do que a gente muitas vezes vê ali só no indivíduo. Legal. É benção. Um grande prazer aí estar contigo retomando esse projeto que nós lá atrás também já tínhamos, inclusive trabalhando juntos, né, no projeto SARI, realizando aí. Eu coloquei o projeto novamente aí em andamento, né? Não sei se cheguei a comentar contigo, com o mesmo tema, né? Aquilo que na minha concepção Deus nos deu lá atrás, que freamos um pouco, né? O andamento dele, mas eu retomei agora nessa forma de uma outra forma, né? Na verdade, agora tudo digital. Na época era um pouco mais calor humano, né? Que era presencial. E super gostoso. Quem sabe também não conseguimos organizar aí um encontrão aí para a gente poder fazer esse trabalho presencial algum dia também, uma reunião, que seja, né? Através da metodologia lá de terapia comunitária também. Enfim, somando todas as metodologias aí para contribuir sempre, né? Tanto para o dependente químico, né, em recuperação, quanto para os familiares, enfim. E vamos que vamos. Ô, Bob, para iniciar, vou fazer uma incitação aqui, que uma pessoa me perguntou, né, e eu conheço, né, e sei o quanto é importante fazer uma avaliação antes de mais nada, mas a pergunta foi a seguinte: como o tema é tipo de tratamento, a pessoa me perguntou assim, falou, qual é o melhor tipo de tratamento hoje para a dependência química? E aí eu vou repassar essa pergunta aí para você, né? Hoje, diante já da experiência aí que você tem, né, de algumas áreas aí já atuando, qual é o melhor tipo de tratamento aí para o dependente químico hoje? Bom. Tá, então, Eric, vamos usar aquilo que são os 13 princípios do NIDA, tá? Que é o Instituto Nacional de Dependência Química lá americano. O NIDA ele traz 13 princípios importantes. Primeiro, nenhum tratamento é efetivo para todos os pacientes, para todas as pessoas, né? Então, a gente já tem que seguir por esse caminho de que cada pessoa, de forma ímpar, tem que ser avaliada, porque o que acontece muitas vezes? Eu já conheci pessoas que muitas vezes quiserem internar familiares. E quando você vai fazer uma avaliação, você vê que não é o caso de uma internação. Você vê que é um caso de um acompanhamento ambulatorial. Por quê? Existe o tratamento de abstinência, que é aquele que é o modelo mais seguido dentro das comunidades terapêuticas. Mas as políticas públicas hoje do SUS, ela é preconizada pela a redução de danos, né? Então, assim, os CAPs, geralmente, eles vão trabalhar em cima da redução de danos, né? Sem precisar, por exemplo, acolher uma pessoa numa comunidade terapêutica. Essa pessoa não precisa ficar fora do ambiente familiar dela. Já quando a pessoa está dentro de um uso compulsivo, ela está dentro de um uso que está prejudicando várias áreas da vida dela, né? A gente fala família, área social, trabalho, saúde, né? E psicológica. Essa pessoa realmente ela está desorganizada em vários sentidos da vida dela. Muitas vezes é necessário essa pessoa passar um período, né,
dentro de um espaço de tratamento, né? A gente não está falando de cárcere privado, a gente não está falando nada disso, a gente está falando de um lugar onde ela possa se reorganizar para poder decidir, de fato, o que ela quer. Qual é o melhor tratamento? O melhor tratamento é aquele que possa trazer a pessoa para a responsabilidade do tratamento dela. É aquele que a pessoa assume a responsabilidade dela. Então, assim, se ela vai para um CAPS, por exemplo, então que ela assuma essa responsabilidade de estar lá semanalmente nos grupos, eu não sei se não me engano, mensalmente nos atendimentos psiquiátricos, semanalmente no atendimento com a psicóloga. Se ela vir para uma comunidade terapêutica, então que ela assuma essa responsabilidade de fazer um tratamento a médio prazo, por exemplo, que geralmente leva entre 4 a 6 meses os tratamentos hoje, mas a gente tem outro tipo de tratamento. Nós temos, por exemplo, os narcóticos anônimos. Muita gente fica bem, né, fazendo esse acompanhamento do narcóticos anônimos. 90 reuniões, 90 dias, e muita gente supera a fase da crise, né, da compulsão ali, consegue se estabilizar, e é um sucesso. Para mim, então, é isso. O tratamento ideal é aquele que a pessoa se responsabiliza. Legal. Eu tenho também a mesma linha de raciocínio, né? Quando eu ouvi, né, e, na verdade li a pergunta, porque me mandaram escrita, eu dei risada, eu falei, eu vou jogar pro Bob essa daí amanhã, porque é sempre a pergunta parece, né? Eu sempre que eu me deparo com lives, com alguma palestra, reunião, seja lá o que for, para falar sobre tipos de tratamento, o que fazer, né? A pergunta clássica é qual é o melhor tipo de tratamento. E aí é o que você trouxe, né? Apenas para somar também, né? O que eu tenho de caminhada aí, como para mim, né? Não funcionou no primeiro momento o tratamento ambulatorial, e aí precisei aí, ser submetido a um tratamento mais em regime de abstinência total, e que aí sim funcionou no meu caso, né? E que, óbvio, está funcionando aí até hoje por conta da manutenção. Né? E tem algo que até é legal, que você comentando aí, eu lembrei agora, que é justamente a literatura de hoje, de narcóticos anônimos, que fala que a verdadeira, vamos dizer assim, né? O verdadeiro livramento é o despertar espiritual. Né? E qualquer, não só na dependência química, penso, né, que qualquer que seja o transtorno, se não houver aí um despertar espiritual no sentido de não só de aceitação, mas de autoconhecimento, né? Conseguir ter essa humildade de reconhecer as fragilidades e buscar aquilo que é necessário. Óbvio que é o que você trouxe. Qual é o histórico? Né? Uma das coisas que eu faço hoje, de maneira razoável aí até, que é o trabalho de consultoria para internações, justamente faz esse processo, né? Entender qual é o caso. Porque também não adianta ficar fazendo mais do mesmo. Né? Uma pessoa que passou, e é comum, imagino que você também já deve ter visto, infelizmente, né? Legal? Famílias aí que já internou o dependente químico 15 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 5 vezes, enfim, né? Em locais que muitas vezes está fazendo mais do mesmo. É o quê? Já pegamos quase 70 internações. Pois é. Tem porção aí de casos aí. Eu peguei até leve aqui nos números para não assustar muito, né? Mas, infelizmente, é um pouco disso, porque é sempre mais do mesmo. É uma internação, muitas vezes, involuntária, por conta de perda total da autonomia, óbvio, eu concordo, e sei que é super importante em algumas situações, mas em outras não, né? Dependendo do caso, um tratamento, como você trouxe perfeitamente, ambulatorial, de conscientização, em alguns momentos, quando a recaída é uma recaída simples, ou como chamam de lapso, né? E muitas vezes a frase, né?
usou, perdeu, utilizado assim ao extremo, né? E simplesmente a pessoa perde completamente a possibilidade de autonomia, de liberdade, e que não funciona, né? Para todos, mais uma vez, como você trouxe perfeitamente, né? Eu queria que você contasse... Só para me falar uma coisa, é importante que as pessoas entendam o conceito de tratamento, porque a maioria das vezes, as pessoas elas querem, por exemplo, fazer um tratamento e elas querem um resultado imediato, né? Qualquer tratamento que você fizer, qualquer tratamento que seja feito, ele precisa entender o que é o tratamento de dependência química. É estabilização, é sair da crise. Isso é na comunidade terapêutica, isso é no ambulatorial, isso no NA. Qual é o intuito de sair da crise? Nós atuamos no ramo da neuropsicologia, a gente sabe os efeitos que os químicos causam no cérebro. Então, os prejuízos, danos cerebrais que uma pessoa tem no cognitivo, na tomada de decisão, planejamento, no julgamento, no freio moral. Então, são muitos danos. Quando ela faz um tratamento, incluindo, muitas vezes, medicamentoso, para estabilizar a pessoa biopsicossocial e espiritual, não no sentido místico, religioso, como as pessoas pensam, mas no sentido de sistema de crenças e de valores, quando esse tratamento ele é feito, a pessoa é estabilizada, ela se estabiliza. Esse é o passo importante para que aconteça o que acontece com você, entrar em recuperação. Porque a recuperação é justamente isso que você falou, a autonomia. É a retomada das minhas ações, das minhas atitudes, onde eu tenho autonomia para retomar minhas atitudes, tomar minhas ações. Exato. De forma coerente, de forma adequada, de forma equilibrada. Então, assim, é importante isso. O que se busca no tratamento? Eu sempre falo aqui na comunidade que aqui ninguém está em recuperação ainda. Aqui vocês estão em tratamento, se estabilizando. A recuperação, vocês vão começar a vivenciá-las quando vocês estiverem automaticamente responsabilizados com a vida de vocês lá fora. Trabalho, moradia, o cuidado da família, ou seja, trazer para si de volta, trazer para si aquilo que é propriamente seu, Uma questão importantíssima que não pode deixar de ser falada é que o tratamento ele deve atender várias necessidades e não somente o uso de substância. Então, eu sempre falo que a dependência química, o transtorno por uso de substância, ela não é um todo de um ser, ela é uma parte de um ser. Então, esse ser, a gente tem que lembrar, é pai, é filho, é marido, é um profissional liberal, é um cara que tem uma profissão específica, é um patrão, é um empregado, é um vô, ele tem várias outras capacidades, habilidades, potencialidades, e tem uma questão que chama dependência química, que quando ela está ativa, ela toma conta de todo desse ser. Quando você trabalha ela, esse ser vai voltando na integralidade dele a ser quem ele era. Exato. Você trouxe já, até meio que já respondeu uma pergunta aqui, que o Thales Grulha fez, que é, quando a pessoa tem alguns vícios e ela tem transtorno mental, como agir frente a isso? Existe alguma ajuda no sistema público de saúde que ampara essa pessoa? Pois é um caso ainda mais complexo? Responde aí. Termina de responder, que você já respondeu toda a parte aí da questão do problema, né, e da questão mental, né, dos prejuízos, né, cognitivos e comportamentais, enfim. E frente aí ao sistema público de saúde, tem algo que pode ser utilizado para isso? Primeiramente, um beijão no coração do Thales, é um amigo meu muito especial, um beijão para ele. Sim, pessoas com transtornos mentais e com outros transtornos mentais, como esquizofrenia, transtornos com algum tipo de psicose, ou às vezes tem transtorno de personalidade, como borderline e tantos outros aí, né?
Dá para fazer um acompanhamento ambulatorial, por exemplo, pelo CAPS-AD. O CAPS-AD, né? Então, hoje você tem o CAPS adulto, o CAPS 2, o CAPS 3, que tem internação, o CAPS 4, que fica ali na região de cena de uso, que tem internação também 24 horas, né? Tem uma enfermaria de internação 24 horas lá para ser atendido as pessoas. Tem o CAPS IJ e o CAPS AD. Então, são essas modalidades de CAPS. Então, o CAPS AD, ele foi feito justamente para tratar as pessoas com questões de álcool e droga. E também que possuem alguma outra comorbidade. O CAPS adulto, eles são equipamentos de saúde para tratar as pessoas somente com problemas de transtorno mentais, mas de forma ambulatorial, sem precisar de internação. Então, vamos dizer assim, a pessoa ela teve uma crise, surtou, uma palavra que a gente usa bastante, ouve bastante, a pessoa surtou. Onde eu devo levar? Você pode levar, por exemplo, num pronto-socorro. Em muitos lugares tem pronto-socorros que atende psiquiatria. Vou dar um exemplo, o pronto-socorro Planalto Itaquera, que hoje chama Valdomiro de Paula. Né? Você tem um CAISM, você tem o CAISM Vila Mariana, você tem o Pai Manda Aqui, né? E tem leitos em alguns todas as clínicas. Todas as clínicas, Instituto de Psiquiatria de todas as clínicas. E lembrando que hoje, ainda isso não mudou, é uma política nacional de saúde mental, o atendimento em hospitais gerais para psiquiatria com equipe especializada. Então, no público, no serviço público, todos esses lugares podem atender. Eu quero até fazer um adendo, Bob, a isso, né, a essa pergunta, que hoje para fazer o acompanhamento da manutenção, da recuperação, do tratamento, seja o termo que quiserem colocar, não é obrigatório, vamos falar assim, somente o uso ou a utilização do sistema público de saúde. Sim. Hoje existem inúmeras ONGs que fazem esse tipo de trabalho. Hoje existem inúmeras igrejas que fazem esse... mas aí vai juntar a questão da religião. Por que não pode ser inserido, inclusive, a religião da pessoa? Hoje existem grupos de apoio, por exemplo, tanto para a questão de dependência química quanto para codependência, em praticamente todas as religiões. Mas e se não tiver religião? E se não quiser frequentar a religião? Ok, tem outros grupos de apoio que não têm base nenhuma em religião, como é o caso de Narcóticos e Alcoólicos Anônimos. Bem como tem religiões que facilitam o acesso a um grupo de apoio e que também não vai ter a inserção da religião. E que é importante e eu gosto muito de falar disso, Bob, né? Sei que você já sabe disso também, mas o pessoal ainda não sabe. Que é a inserção daquilo que se tem de concepção de um poder superior, da fé, seja lá o que for, de maneira individual. Porque é uma das formas também para se melhorar, para se evoluir do ponto de vista pessoal, social, e seja lá o que for. Então, até o Thales, uma pergunta fenomenal, óbvio, de como, né, e qual é o acesso, mas além do CAPS, além das questões de saúde, né, os pronto-socorros, UBS, AME, enfim, tudo aquilo que a gente já tem de direito, na verdade, pelo SUS, existem as ONGs que são também uma alternativa bem interessante. Inclusive, existe grupo que vai trabalhar transtorno mental por transtorno mental. Grupos separados e depois fazendo uma junção e fazendo todo um trabalho ali, né, de conscientização e de empatia, que isso, não tem, acho que não tem nenhum crivo para mensurar a evolução que se sai, né, que se tem de quando participa de um grupo desse. Eu sou completamente suspeito, né? O pessoal fala, você não frequenta grupo de NA, de AA, tá bom, mas e todos os outros grupos que eu frequento?
terapia comunitária eu amo de paixão, Celebrando a Recuperação, Instituto, o Projeto Nova Vida, enfim, tem vários outros grupos que existe essa possibilidade. Então, não só, né, a questão do sistema público de saúde, mas as instituições não governamentais que podem ser utilizadas aí perfeitamente, né, para essa pergunta que o Thales fez. Então, não é só isso, né? Quando a gente vai falar de tipo de tratamento, olha a quantidade de coisas que a gente já trouxe hoje aqui. E nem entramos aí para falar de um só específico, né? Porque realmente para falar de um específico, e é interessante sim, inclusive eu vou até perguntar para você, algo que me perguntaram aqui, e toda hora eu vejo essa pergunta, Bob, porque eu fico assim, eu falo, infelizmente, a culpa ou a responsabilidade, não vou falar nem de culpa, mas a responsabilidade dessa visão distorcida é realmente aí dos administradores. Mas vamos lá, Bob, você que é um pós-doutorado já em comunidade terapêutica, a comunidade terapêutica pode fazer internação involuntária? Então, essa é uma grande questão. Existem comunidades terapêuticas que são 100% voluntárias. Eu tenho visto uma coisa, que eu não posso me negar a isso, de fazer essa reflexão, de que algumas famílias acabam buscando a internação involuntária, né, no momento de crise da pessoa, né, e que aquela pessoa está colocando em risco sua própria vida, então ela tem um laudo médico e um médico pede aquela internação involuntária. Existe comunidade terapêutica, por exemplo, a nossa não atende involuntários, que existe um processo involuntário durante um período para a pessoa sair da crise e após esse processo ela poder aceitar ou não o tratamento. Eu acho, em algum ponto, que aquela pessoa saiu da crise e ela pode decidir por isso, levando em considerações as áreas que são afetadas no cérebro, o quanto que aquela pessoa está comprometida, eu acho importante, interessante, sim, que essa pessoa possa decidir com uma maior clareza se ela quer ou não seguir com aquele tratamento, né, numa comunidade terapêutica. Na legislação para a comunidade terapêutica só acolhe voluntariamente, né? O serviço de involuntário deve ser feito por uma clínica especializada com a presença de profissionais da área de saúde. Vamos lá, vamos tentar entender isso. A comunidade terapêutica, ela não tem a obrigação de ter profissionais, por exemplo, médicos e da enfermagem. Ela não tem essa obrigação, porque ela é um ambiente, ele é um equipamento mais social, né, do que saúde, de fato. Presta serviço à saúde, obviamente, mas não é um ambiente de internação. Então, a internação involuntária e a internação compulsória, ela deve ser feita numa clínica especializada, com profissionais especializados na área, né? Após isso, se ele aceitar o tratamento voluntário, ele pode terminar esse tratamento numa comunidade terapêutica nesse molde mais aberto, né? No sentido de que ele está ali porque ele quer, o portão está lá, se ele quiser ir embora, ele pede para ir embora, né? E ponto, acabou. Mas eu tenho que dizer que em alguns processos a internação involuntária ela acaba se fazendo necessária para a pessoa poder fazer essa escolha de alguma maneira. E vimos muitos, tá? Muitos escolhendo por isso. Sim, concordo em gênero, número, grau e tudo mais. E vou reforçar aí também, respondendo a essa pergunta, porque, infelizmente, como é que eu vou dizer, essa ideia fixa de que comunidade terapêutica faz internação involuntária, infelizmente, como eu comentei antes de te perguntar, vem por conta aí, né,
da má administração de algumas pessoas que utilizam muitas vezes aí a facilidade, vamos falar assim, do alvará, né, de comunidade terapêutica, por conta de ter uma exigência bem menor do que uma clínica especializada, e aí daqui a pouco o cara conseguiu o alvará e começa a fazer internação involuntária. Está errado e ponto, sem mais delongas. Comunidade terapêutica não pode fazer internação involuntária. Ah, mas tem a RTC 50, tem a RTC não sei o quê, papapá, 29, 10, não. Ó, é não e pronto. Se fizer internação involuntária, até 72 horas, comunicando o Ministério Público, passou disso, já era. É cárcere privado e não tem ideia. A grande infelicidade é que o nosso sistema de fiscalização é que falha bastante nessa questão. Porque tem uma série de comunidades terapêuticas cadastradas como comunidades terapêuticas que estão fazendo internação involuntária. E aí tem lá um médico que vai a cada 15 dias, um mês, mas não tenha toda a estrutura de enfermagem 24 horas, toda a parte clínica que deve ser realmente inserida, porque já é uma outra questão colocada, mas que infelizmente prejudica bastante, né? Até acho que, acho não, né? Sei, daquelas que são comunidades terapêuticas mesmo tradicionais, né? Que trabalham com o tratamento voluntário apenas, somente com o acolhimento. Mudou bastante, os próprios, para se manter dentro dos programas governamentais, mudou bastante as estruturas, mas são extremamente funcionais. Né? Eu fui salvo por uma comunidade terapêutica, então tem nem do que eu falar. E óbvio, como também concordo que tem que ter, sim, aí as opções de internação involuntária, se realmente for necessário. Mas que é importante que as pessoas tenham essa concepção de que clínica para tratamento, né, involuntário não tem absolutamente nada a ver, vamos dizer assim, com a questão do termo comunidade terapêutica frente à legislação. Como você trouxe perfeitamente. Não pode, e ponto final. Né? Enfim. E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta que colocaram na semana passada ou retrasada, também colocaram para psiquiatra, e eu quero falar contigo também sobre isso. Né? Dentro do processo de comunidade terapêutica, não é obrigatório a questão aí de médico, né? De médica, nem nada disso, mas é possível, é importante, é interessante que a comunidade terapêutica faça uso de medicações? Essa é uma outra questão que o NAIDA traz, né? É mais um princípio do NAIDA, né? Que os medicamentos, eles são importantes, justamente também para esses ajustes dos danos causados aí. Bom, vamos lá. Às vezes, a gente, no caso aqui, nós somos uma comunidade terapêutica, né? Que fazemos acolhimentos voluntários, né? De até 180 dias. Até 180 dias. A pessoa pode sair bem antes. E quando a pessoa ela decide, né, e não alguém decidiu por ela, mas ela decide parar de usar a substância que ela estava fazendo uso aí, ela vai começar a ter aí alguns desconfortos, tanto físicos como psicológicos. Então é uma tendência, não que aquela pessoa ela tenha um transtorno de ansiedade generalizada, mas é uma tendência que ela fique mais ansiosa. Em alguns casos, vai aparecer transtornos afetivos, transtornos de humor que estavam ali bem cobertos pelo uso da substância. Então, por exemplo, depressão e ansiedade. Então, numa avaliação médica, alguns casos precisam fazer uso de medicação. É importante porque esse também é um processo que está estabilizando a pessoa biologicamente. Né? Então, assim, dentro daquele conceito biopsicossocial espiritual, então, biologicamente, essa pessoa ela está sendo estabilizada. Então, estabilizadores de humor, né, ansiolítico, antidepressivo, se a pessoa tem. Quem vai fazer essa avaliação é justamente a médica.
né? Essa avaliação não é feita por mais ninguém, a necessidade de medicação. É claro, tem o nosso apoio como psicólogos, né, de identificar ali, até porque nós fazemos esse processo, e o NAIDA diz justamente isso. Medicações são importantes, medicamentos são importantes, principalmente quando combinados com terapia. Então, a medicação, ela é importante nesse processo de tratamento, mas combinado com a terapia, né? Que é esse processo de escuta psicológica, de orientação psicológica para ajustamento. Em alguns casos, em poucos meses, ou até semanas, a pessoa já recebe liberação dos medicamentos que ela toma. Geralmente fica com uma medicação bem mais razoável ali, e até o final do tratamento, muitas vezes, nem medicação está tomando mais. Isso eu respondi. Legal. E é bem por aí mesmo, né? Infelizmente, essa parte de medicação ainda assusta muita gente, né? Na semana retrasada, né, que conversei com a doutora Aide, ela trouxe, né, o quanto as pessoas têm um certo preconceito, principalmente no tratamento com o dependente químico, né? Já vai transferir a compulsão, vai transferir, né, a obsessão aí para a medicação e depois vai causar independência da medicação, enfim, e aí acaba fazendo essa generalização, né, de que se o dependente químico fizer uso de uma medicação, ele vai se tornar aí um fármaco dependente, né? E não é bem assim, né? E não é bem assim como você trouxe perfeitamente. Muitas vezes o auxílio medicamentoso é inicial aí para auxiliar no processo de abstinência, ou muitas vezes, né, das comorbidades que infelizmente tem demais, né, demais, e a gente nem sabe muitas vezes, só depois de um trabalho realmente ali de levantamento de informações, que a gente consegue detectar o que é a comorbidade, né? Se a comorbidade é o TDAH, a depressão, se é a ansiedade mais forte, ou se a comorbidade é a dependência química, né? Geralmente, nos transtornos, como, por exemplo, o TDAH super comum, ter a comorbidade, ele já era anterior aí ao uso, né? Uma das coisas que a gente estuda bastante. Inclusive, você falando que me bateu aqui, e até por causa disso, nós como psicólogos precisamos entender qual é a relação da droga com o ser, com aquela pessoa. Porque quando você pega, por exemplo, eu tenho aqui alguns jovens, né? Jovens hoje que até 27 anos é adolescente, então para nós é adolescente ainda. E que tem um histórico de TDAH antes do uso da droga. Quando você pega o histórico, você percebe que essa pessoa iniciou o uso da droga com maconha. Né? O uso de substância dela começou com maconha. Por quê? Porque a maconha trazia essa sensação de calmaria, essa sensação de bem-estar diante daquele processo do hiperatividade, de desfoque, de desconcentração. E aí ela traz essa ilusão de que você está centrado. E, na verdade, não é exatamente isso. Né? Ela é uma alucinógena, ela alucina o sistema nervoso central, e aí começa uma relação da pessoa em busca de uma sensação. Às vezes, então, entender essa relação indivíduo com a substância pode nos dizer muitas coisas. Né? Não é somente um dependente químico, né, que, vamos colocar assim, que gosta da droga e usa a droga porque não tem vergonha na cara, como muitas pessoas acabam falando. Né? Existem questões anteriores, muitas vezes, a isso. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, você quer ver? É muito comum a gente atender casos de pessoas com histórico de depressão, de traços de depressão, ainda na infância, se tornarem o quê? Alcoolistas. Muito comum. Né? E aí agravar ainda mais, né? Aí agravar, porque o álcool depressor, né? Então, assim, então a gente percebe essa relação
da comorbidade, de algum outro transtorno, que depois, quem na verdade se torna comorbidade, né, se associa a esse transtorno, é a dependência química ou dependência alcoólica. Por isso que eu, particularmente, sou apaixonado aí pelos programas de 12 passos, programa de prevenção à recaída, né, o próprio terapia racional e emotiva, para que a pessoa consiga se auto-monitorar ali, né? O maior desafio é justamente conseguir compreender o que é que está acontecendo. Né? E os programas de 12 passos, prevenção à recaída, terapia racional e emotiva, fazem justamente esse papel de manutenção. O que boa parte das pessoas, infelizmente, não querem fazer. Ah, eu não vou fazer, não, eu já conheço o programa. Aí, decorou o programa de cabo a rabo, conhece todas as frases de impacto, conhece todas as linhas, conhece até a página. Lá na página do IP, para não falar bobagem aqui, só que na prática muitas vezes não tem. Né? O que trouxe a literatura, o que traz, né? Hoje a literatura de Alcoólicos Anônimos, começar a passar para a ação. Não adianta ficar aí, decorou tudo, né? Desculpa da expressão, né? Mas ser um rato de grupo de apoio, porque se não tem a prática, não tem essa estruturação, né? E de certa forma, conscientização daquilo que precisa ser mudado. E, muitas vezes, o conhecimento, né, do diagnóstico, que seja, facilita bastante isso. Né? Inclusive, eu já vi que entrou um rapaz aqui que é, assim, o top das galáxias, para não falar besteira, como o ditado aí diz, mas o cara é fenomenal no âmbito aí de prevenção à recaída, cara. Inclusive, já fica aí até o meu convite, Neuci Cartana, terapeuta, a quem tive a honra aí de participar aí junto de uma estruturação, de uma programação lá no Hospital Santa Mônica. E ele está até falando aqui, ó, ferramentas básicas que, quando colocadas em prática, podem trazer resultados mais significativos para o processo de recuperação. Tamo junto, Tamo junto, Neuci. Já fica aí o convite para a gente fazer uma live junto aí, falar sobre a importância aí das ferramentas, né, dos passos que antecedem uma recaída e tudo mais. Né? Porque muitas vezes, se for realizada uma manutenção, não vai precisar fazer mais nenhum tipo de intervenção, a não ser, óbvio, a própria manutenção, que é uma intervenção. Né? Enfim, manda aí, Bob, o que você vai falar? Nesse processo que nós trabalhamos, a gente precisa ter um olhar muito humanizado. Muitas vezes a própria pessoa que está doente, ela perdeu esse olhar humanizado para ela mesma da dignidade. Você falou de pessoas que têm 15, 20, 30 internações, e geralmente essa pessoa está institucionalizada já. Né? E nós precisamos tendo que ter esse olhar de que, muitas vezes, esse processo de a pessoa se institucionalizar, por exemplo, ela quer ir para uma comunidade terapêutica, ela quer se internar, é também um meio de não lidar com as questões dela. Então, é preciso lidar com a realidade, lidar com as dificuldades, ou seja, muitas vezes a pessoa ela tem as ferramentas já na mão. Ela já está com as ferramentas na mão, só que aquele processo, vamos usar aquele processo. Quando eu estou institucionalizado, querendo ou não, acaba se tornando aquilo que é pouco esforço, eu quero muito resultado para pouco esforço. E depois que você passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes num processo que muitas vezes é parecido, o seu esforço é menor. É diferente uma pessoa que passa pela primeira, segunda vez numa comunidade terapêutica ou num tratamento qualquer aí, e daquela que já está fazendo tantos outros. É diferente. Ela já chega conhecendo. Chega um ela já sabe. Né? Isso.
assim, então a gente tem que fazer o processo de desinstitucionalização dessa pessoa, né? De colocar as ferramentas nas mãos dela, dizer como que orientar ela de como que ela pode usar essas ferramentas. O programa de prevenção à recaída é importantíssimo. A terapia cognitivo-comportamental é importantíssimo para essa pessoa poder se automonitorar, como você mesmo disse. E eu trabalho muito em cima disso, de observar o quanto que essa pessoa está dependente institucionalmente. E é uma outra dependência. Então, eu fico um período usando droga, um período internado, um período usando droga, um período internado, um período usando droga, ou em algum lugar ali até sair usar droga de novo. Então, isso se torna uma dependência institucional. Não assume a responsabilidade do tratamento, não assume a responsabilidade da vida, as responsabilidades do cotidiano, né? De assumir aquilo que está nas mãos dela. Né, o trabalho, a família, né, lidar com as questões que ela tem dificuldade, como o dinheiro, as suas emoções e tantas outras coisas. Legal, Bob. É bênção. Desde já agradeço aí a oportunidade, né, e o tempo dispensado para a gente bater esse papo. Vou pedir para você deixar aí suas últimas recomendações, seus dados aí para quem quiser fazer o contato contigo. Fica à vontade. Tá. Primeiramente, agradecer você, né? Nós que temos aí uma história já no trabalho juntos, né? Trabalhamos legal juntos, assim, são lembranças que a gente guarda, que a gente carrega, assim, são muito boas para nós e nos fortalece. Obrigado pelo convite. Quem quiser, pode me seguir aí. Quem quiser falar sobre essa questão de tratamento, quem quiser alguma orientação, pode mandar lá na mensagem, lá no inbox, né? O pessoal fala em inbox, no Instagram, que eu estou aí, estou à disposição. O nosso coração é voltado para isso. Verdade. Verdade. É bem por aí mesmo. Legal. Obrigadão, que possa contribuir aí para aqueles que entraram, para aqueles que vão assistir posteriormente. Os dados tanto do Bob quanto meus estão também aí no post que nós fizemos. Né? Você também colocou lá na sua página, né, Bob? Sim, sim. Também tem lá, e posteriormente aqui vai ficar gravado na minha, eu não sei como é que chama, do Instagram aqui, e o vídeo, e aí eu baixando, eu conseguindo baixar ele aqui, eu também já te envio para você deixar fixo lá para as pessoas que tiverem um tempinho, né, e que quiserem investir aí tempo nas informações aqui conversadas hoje, que vão poder utilizar. Beleza? Um grande abraço a todos aí, aqueles que eu não falei nada e que entrou aí, me perdoa, eu vi que entrou algumas pessoas, mas saíram também, mas um grande abraço a todos aí, e para você também, Bob. Obrigado. Agora, vamos viu, até a próxima. Agora vamos voltar para os atendimentos aqui, que senão o bicho pega. Pois tem fila aqui já. Abraço, Bob. Tchau, tchau.